Boa Olá, noite. Tudo boa bem, Mariana? noite, tudo jóia e com você? Tudo em paz, graças a Deus. Tá conseguindo me ouvir? Tá tudo certo aí? Super bem, e você me ouve bem? Tá, tudo certo aqui. Então tá bom. Tá abafado o som? Não, o meu tá? Não, tá não. Então tá bom. Bom, vamos lá, né? Dar início. Bom, então, primeiramente, dar boa noite a todos. Boa noite, Mariana. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando e que ainda vai nos acompanhar. Estamos aqui mais uma terça-feira no nosso projeto Hora da Regra. Infelizmente, não podemos realizar o projeto na terça-feira passada, mas estamos voltando com força total hoje. Uma presença ilustre, uma convidada especial, a doutora Mariana, que está aqui conosco, uma pessoa que tem, uma profissional que tem uma vasta experiência no direito desportivo e no direito penal também, né? E o bate-papo de hoje vai ser direito penal desportivo. A Mariana é a pessoa certa para poder falar sobre o tema. E antes de começarmos, Mariana, eu vou passar a bola para você, certo? Você se apresenta, fica à vontade, e conta também um pouquinho da sua trajetória no direito desportivo, como foi que você iniciou e qual foi o caminho que você trilhou até agora. Então, a bola está com você, sinta-se à vontade, e como a gente conversou antes, né? Você está em casa. Obrigada, primeiro obrigada, Breno, pelo convite. É uma honra estar aqui ocupando com você esse espaço pelo qual já passaram grandes amigos e pessoas muito competentes, muito queridas, por quem eu tenho muito respeito e muita admiração profissional. Bom, eu sou a Mariana Chamelete, eu sou advogada criminalista de formação. Eu estava falando para o Breno mais cedo, quando a gente falou que eu trabalho com direito penal desde 2007, assim, entregando um pouco a idade também, que parece que foi outro dia, desde do segundo ano da faculdade, eu sempre trabalhei com direito penal, especificamente com direito penal econômico. O direito penal ele é um pouco como o direito desportivo, né? Ele vai tangenciando, ele vai cruzando com outras áreas do direito. Então ele traz ali algumas especificidades que demandam que a gente acabe se debruçando sobre outras áreas do direito. Então é importante, talvez, para estudar crimes tributários, eu preciso estudar direito tributário. Para estudar crimes ambientais, eu preciso estudar normas relacionadas ao direito ambiental. E aí o que aconteceu foi que começaram a surgir algumas demandas no escritório em que eu estou sócia, que eram relacionadas ao direito desportivo. Então, primeiro surgiram demandas relacionadas a malversação de recursos e supostas fraudes em prestação de contas de lei de incentivo ao esporte. Isso já tem muitos anos e é uma coisa que eu nem parei assim para pensar que era tão relacionada ao direito desportivo. Acabei caindo em mim que era absolutamente vinculada já mais recentemente, quando eu já estava nesse mundo. Mas mais especificamente, há 3 anos, mais ou menos, talvez um pouco mais, surgiu uma demanda no escritório relacionada a apostas esportivas, a um site de apostas que, embora esteja sediado fora do Brasil, ele é disponível para pessoas brasileiras em território brasileiro acessar. E aí, então, um pouco foi por aí. Aí eu comecei a estudar o que significava isso, o que eram apostas. Aí começou a surgir demandas de atletas, e aí eu já tinha amigos que atuavam na área, e aí conversando com esses amigos e pedindo ajuda um pouco para entender, acabei me encantando pelo direito desportivo, me apaixonei por ele, e aí um pouco eu tô aqui, assim, embora eu seja advogada criminalista, eu tô um pouco imersa, assim, dentro do desporto. Excelente, excelente. Mariana, e já para a gente começar a entrar no tema, direito penal desportivo, fala um pouquinho sobre a sua opinião e também a tua experiência, né, desse cruzamento do direito penal e do direito desportivo e para a gente poder iniciar o nosso bate-papo de hoje. Claro. Bom, falando um pouco assim sobre mim até, minhas especializações sempre foram voltadas ao direito penal. Então, eu sou especializada em direito penal econômico e aí acabei estudando direito penal esportivo, direito desportivo. Acabei fazendo cursos de extensão. Um pouco o direito penal e o direito desportivo eles se cruzam na medida em que crimes são cometidos no âmbito das entidades de prática e administração desportiva. Crimes são cometidos por atletas, crimes são cometidos por torcedores.
Enfim, e aí então é um pouco por aí que o direito penal perpassa o direito desportivo. Para além disso um pouco, o próprio Estatuto do Torcedor, ele traz ali condutas típicas relacionadas ao desporto e que são ali tipificadas como crime. Breno, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá, então, com relação especificamente ao Estatuto conseguindo me ouvir? Agora tô, voltou. Então, com relação ali, eu estava dizendo, então, que o Estatuto do Torcedor prevê condutas típicas, então, condutas criminosas, e que é um pouco aí que o direito penal encontra o direito desportivo de forma mais direta. Porém, qualquer crime que seja cometido no âmbito de uma entidade de prática desportiva, ele atinge ali o direito penal empresarial, que é um pouco, você me perguntou agora há pouco como eu fui parar no direito esportivo, é um pouco, foi assim que eu chego ao IBDD, na verdade. Eu escrevi um artigo sobre práticas criminosas relacionadas a direito penal econômico e vinculadas ao desporto, especificamente ali eu falava sobre talvez lavagem e manipulação de resultados, enfim, e má gestão das entidades, talvez, já não me lembro mais, e eu fui agraciada com o prêmio Valet de Perrin em 2018. Foi assim que eu cheguei ao IBDD. Eu escrevi esse artigo e aí um amigo me sugeriu assim que eu publicasse, que eu me candidatasse ali ao prêmio. E aquilo meio que abriu meus caminhos, me abriu muitas portas, me possibilitou conhecer muita gente. Show de bola. Já pegando um gancho aí no que você iniciou sua fala sobre os crimes que os torcedores podem vir cometer, né? Fala um pouquinho sobre os crimes relacionados ao Estatuto do Torcedor, que aqui também tem muitos torcedores nos acompanhando. Não tem também quem atua no direito desportivo, não tem como ser torcedor também, né? Eu deixei de ser torcedora depois que eu fui nomeada procuradora do TJD daqui de São Paulo, eu não torço mais. Inclusive, faço bem de não torcer. Mas, enfim, como eu ia dizendo para você agora há pouco, então o Estatuto do Torcedor ele prevê ali algumas condutas que são condutas criminosas. Então, a primeira delas, ela está os dois primeiros artigos eles são relacionados à prática de cambismo. Então, que é você vender um ingresso de uma partida esportiva por valor diferente daquele que está marcado no bilhete. Isso é crime, eu tenho ali algumas ressalvas com relação a isso, e a primeira delas é: por que só é crime fazer cambismo com relação ao evento esportivo? Por que se eu vendo um valor diferente daquele que está marcado no bilhete com relação a um show ou uma peça de teatro, um ingresso de cinema, eu não estou cometendo um ilícito previsto no Estatuto do Torcedor? Então, esse é o primeiro deles, assim, que é bastante criticável. O segundo dispositivo, ele está relacionado e ele vem ali bastante ligado à questão das torcidas organizadas, e ele visa ali tutelar o torcedor que vai ao estádio. Então, criminaliza aquele que tem atitude violenta ou que porta um objeto que possa ser utilizado para atos de violência num raio de 5.000 metros, ou seja, de 5 quilômetros ao redor do estádio, ou no trajeto a um estádio. Então, esse é o outro tipo penal e que está vinculado ali especificamente a torcidas organizadas, embora ele possa, obviamente, ser cometido por qualquer pessoa que se enquadre ali nas condutas típicas, ilícitas e antijurídicas puníveis. E aí os outros 3 dispositivos previstos no Estatuto do Torcedor, eles estão relacionados ao tema que eu particularmente mais tenho gostado de estudar no direito desportivo e também no direito penal, que é a manipulação de resultados. Então, o primeiro deles ele está relacionado a uma conduta que seria equivalente à corrupção passiva, que tipifica aquele que recebe ou solicita para si uma vantagem indevida visando falsear o resultado de uma partida. E o seguinte está relacionado à corrupção ativa, que é para aquele que oferece ou paga alguém para alterar o resultado de uma competição esportiva, um evento a ela associado. E por último, mas não menos importante, que é qualquer forma de se fraudar o resultado de uma competição esportiva. Então, esses são os tipos penais ali previstos no Estatuto do Torcedor, embora outros delitos possam ser cometidos aí no que se tem chamado de direito penal desportivo. Então, por exemplo,
injúria racial, crime de racismo, atos de homofobia, lesbofobia, bifobia, enfim, LGBTfobia relacionados ali, que foram equiparados ao STF como condutas equiparadas a crime de racismo ou injúria racial, dentre outros, fora aqueles que são cometidos no âmbito propriamente das instituições, como falsidade ideológica, documental, organização criminosa, tantos, ou lavagem, enfim, tantos outros. Show de bola. Pegando até um gancho aí do que você falou, questão de racismo, né? E a gente vamos tentar entrar um pouquinho na justiça desportiva vinculada ao direito penal. E a gente vê vários casos, infelizmente ainda tem vários casos de racismo, né, no futebol. E quem acaba sendo punido são os clubes, né? Não são as pessoas propriamente ditas que cometem o racismo. A gente teve casos aí que foram notícias nacionalmente. Foi, acho que aquele caso, um dos casos mais marcantes, foi o caso do goleiro Aranha, né? A gente teve aquela situação, acho que foi contra o Grêmio na época, né? E foi um caso que realmente a gente fica bastante triste, né? Que infelizmente ainda hoje acontece casos assim no meio do esporte, né? Veja, Breno, eu tenho memória de uma partida da Libertadores, salvo engano, de 2005, em que o grafite também foi vítima de racismo. Isso a gente só está falando dos últimos 15 anos para cá. Mas eu vou te dizer uma coisa assim muito triste, muito séria ao mesmo tempo, que é que a justiça desportiva ela tem dado resposta mais efetiva a esses casos do que o próprio direito penal. Porque em âmbito penal há uma diferença, né, entre o crime de racismo, que é aquele que é cometido contra a coletividade, do crime de injúria racial, que é aquele que é cometido diretamente a um indivíduo, que é o que em regra acontece em âmbito do no âmbito do desporto. Então, a partir daí, você tem ali duas condutas criminosas que têm penas absolutamente distintas. Então, o crime de racismo, agora, eu não estou nem com nada aberto aqui para eu consultar, ele tem uma pena muito mais grave do que o crime de injúria racial, que é um crime contra a honra, que embora seja mais grave que o crime da injúria, é um crime que ele não é apenado com pena privativa de liberdade ou com uma pena em regime aberto, que imponha alguma coisa ali que vá além do pagamento de cesta básica, por exemplo. Então, nesse ponto, a justiça desportiva ela acaba dando uma resposta muito mais efetiva, assim, de penalidades efetivas e de evitar que isso aconteça. Com relação a se punir as entidades, eu acredito que seja relevante. Eu acho que isso traz um efeito moral para a entidade, para o torcedor, que ele se sente, em alguma medida, compelido a não agir mais dessa forma, o que isso barra um pouco os torcedores de agirem assim. E acaba que os próprios torcedores fiscalizam uns aos outros, né? Para não cometer mais esse tipo de atitude, né? Claro, exatamente. Perfeito, concordo com você. E aí, um pouco falando sobre a justiça desportiva e o direito penal, a lógica é muito parecida, né, do processo em si. Então, você tem ali condutas que são tipificadas e que têm uma pena incidente à respectiva conduta, e que a partir daí é instaurado um processo que é iniciado com uma denúncia e com relação ao qual cabem princípios como contraditório, ampla defesa, enfim. Então, são duas coisas que, embora sejam diferentes e tenham efeitos práticos diferentes e não sejam exatamente iguais, que têm uma lógica parecida. Então, acho que é por isso que eu me sinto tão confortável assim na justiça desportiva, porque é a minha zona de conforto. É muito bom, né? Você atuar com o que você gosta, né? E agora falando um pouquinho mais de apostas, manipulações de resultados, que é um tema que inclusive a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Infelizmente também está sendo muito comum no meio do futebol, principalmente quando a gente vê aqueles casos de séries, de competições mais inferiores, que não tem tanta relevância a nível regional ou até nacional, né? A gente vê casos aí, Série D, ou então campeonato segunda divisão de estadual, que acontece muito essa questão de manipulações de resultado, né?
Breno, isso é um problema muito grave, muito sério, que tem se espalhado cada vez mais. Mas eu vou te dizer que isso não é uma novidade, assim. As primeiras notícias de manipulação de resultados relacionadas a apostas especificamente, elas remontam à Grécia Antiga. Os Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, você já tinha notícia de apostas serem realizadas e de resultados de partidas, enfim, de jogos serem manipulados. Com relação especificamente ao que tem acontecido nos últimos anos, você tem aí a chegada ao Brasil e a ampliação ao redor do mundo de sites de apostas, que operam livremente. Em alguns lugares esse mercado é regulamentado, em outros lugares esse mercado é absolutamente ilícito, em outros lugares, como aqui no Brasil, a gente está numa zona intermediária em que há uma lei pendente de regulamentação. Então, essa operação livre desses sites torna aí o esporte mais suscetível a realmente a manipulação, porque você não tem normas que sejam especificamente traçadas de modo a compelir que isso aconteça. Com relação à manipulação aqui de resultados aqui no Brasil, então você tem a forma de coibi-la via penal, então você tem ali crimes que são condutas que são previstas ali com relação à manipulação. Você tem previsão em âmbito jurisdesportivo ali no CBJD e você tem as previsões relacionadas aos regulamentos gerais das competições, ao próprio Código de Ética falando do futebol da FIFA ou da CBF e aqui de São Paulo, que é o Tribunal de Justiça Desportiva ao qual eu estou vinculada, a Federação Paulista. Aliás, sobre isso, eu vou aproveitar para fazer uma propaganda. Tem um artigo sobre normativa relacionada à manipulação de resultados que eu assinei com o Dr. Gustavo Delbin na coluna do IBDD, que está disponível. Quem tiver interesse também quiser olhar, é só entrar e dar uma olhada que está lá. Mas, enfim, então tem todas essas previsões regimentais, legais, visando coibir a manipulação de resultados. Qual que é a relevância, então, de se prevenir a manipulação de resultados? O Dr. Gustavo está aí. Então, qual é a relevância de se coibir a manipulação de resultados? Eu tenho para mim, e é uma coisa que há quem discorde de mim, mas enfim, o professor Álvaro Melo Filho concorda, então eu vou manter a minha opinião, que a integridade desportiva, a imprevisibilidade do esporte é o que ele tem de mais essencial. Então, você pode tirar outras coisas do esporte sem que ele perca o seu caráter de esporte. Ele não deixa de ser esporte se não há paridade de armas, mas ele deixa de ser esporte e passa a ser um jogo combinado, um jogo de colegas, enfim, quando você afasta dele a imprevisibilidade, quando você afasta dele o que ele tem de mais fundamental, que é o elemento surpresa. Então, ninguém gostaria de ir a um estádio ou de ligar a TV para assistir um jogo para ver uma partida do qual já se sabe o que vai acontecer. Então, essa é a relevância da manipulação de prevenção à manipulação de resultados. Porque se você afasta do esporte a imprevisibilidade, você afasta o esporte da principal essência dele. Então, é um pouco por aí que passa a necessidade de você prevenir a manipulação de resultados de acontecer. E aí isso se torna bastante mais grave, Breno, e eu já vou concluindo assim essa minha fala, porque eu começo a falar disso e não paro nunca mais. Não, imagina, senão fica um saco, assim, eu fico palestrando aqui e aí quem assiste não tem nem interesse de ver. Mas... já botou o link aqui do... Não, tá vendo? O meu parceiro, ele é bom demais de merchan. Obrigada, Gustavo, muito obrigada. E aí, como é que eu estava dizendo? Que é o seguinte, você tem ali a necessidade de você prevenir a manipulação de resultados para você manter a integridade do jogo e você tem a possibilidade de você apostar em sites de aposta em absolutamente qualquer coisa que você possa imaginar que aconteça no âmbito do desporto. Então, desde quantas vezes um tenista ele vai mexer na garrafa d'água dele ou quantos escanteios haverá num jogo de futebol, até propriamente chegando ao resultado final de uma partida, quem ganha, quem perde, se vai empatar, por quantos gols de diferença. Então, tudo isso possibilita que manipuladores cheguem ao esporte e seduzam atletas, como você diz,
que têm salários baixos, muitas vezes salários atrasados, muitas vezes contas atrasadas e que se sentem seduzidos ali pela possibilidade de ganhar dinheiro rápido e fácil à custa do risco de ser banido do esporte, que é um risco alto, mas que muitos atletas não conhecem. Então, é um pouco por aí, assim, que eu posso dizer para você qual que é a relevância aí de prevenção à manipulação de resultados. É um risco alto e bem provável, né? É um risco bem alto e cada vez mais é provável de que essas pessoas sejam pegas. E eu te digo isso porque hoje há métodos muito efetivos de detecção de manipulação de resultados. Então, essas pessoas estão se colocando cada vez mais sob risco e sob um risco altíssimo, como eu te falei, que é do banimento do esporte. Há, inclusive, notícias já de atletas brasileiros que foram banidos. Então, o caso mais recente, mais famoso, é o caso do Feijão, do tênis, que era um tenista brasileiro, ranqueado, enfim, que foi banido do tênis por manipulação de resultados. O tênis também é outra modalidade que sofre muito com esse tipo de atitude, né? De manipulação de resultados. Claro, porque diferente do futebol, que você depende ali do coletivo para que o resultado seja manipulado, então, embora assim, um goleiro que tenha se seduzido e tenha se corrompido em favor aí de uma organização criminosa que manipule resultados e que possa ali afetar o resultado de uma partida, o tenista é um só. Então, ele sozinho, ele consegue manipular um resultado muito mais fácil do que no âmbito de um esporte coletivo, como futebol, vôlei, basquete, enfim. Porque a manipulação, obviamente, não está restrita ao futebol, né? Ela afeta qualquer esporte. Né? Infelizmente. E, Mariana, deixa eu te perguntar, em relação à regulamentação, queria saber uma opinião sua sobre essa questão da regulamentação das apostas, que, como você mesmo falou no início, a gente teve uma alta aí, aqui, pelo menos aqui no Brasil, né, em relação às apostas. E queria saber uma opinião sua para você falar um pouquinho aqui para o pessoal que está nos acompanhando. E abraçar também o Renato, que está nos acompanhando aqui também. Renato, grandíssimo amigo muito querido e que é fera, que entende muito de apostas esportivas. Então, Renato, por favor, me ajuda aí, tá? Se eu esquecer de alguma coisa, se eu estiver falando demais, pode me xingar, por favor. Então, o que aconteceu? Então, eu estava dizendo, o som do Breno tá abafado, ó. Deus tá falando. Vou tentar tirar o fone aqui. Ah, melhorou super. Ficou melhor. Fala aí alguma coisa, por favor. Breno, você tá me ouvindo? Estão me ouvindo agora? Agora sim, super melhor. Melhorou. Obrigada. Vamos lá, então. Então, bom, como eu estava dizendo agora há pouco, então, apostas esportivas, elas foram... Então, no Brasil, você tinha aqui um cenário pré-1941, 43, alguma coisa assim, na década de 40, que era tudo liberado. Então, era liberado aposta, cassino, bingo, qualquer coisa que você puder imaginar, estava liberado no que se referem a ditos jogos de azar. E aí vem, então, uma alteração na lei das contravenções penais que equipara... que, na verdade, criminaliza a conduta de você praticar jogos de azar e equipara a jogos de azar as apostas esportivas, tornando lícitas apenas duas modalidades de aposta, que são aquelas que são geridas pela Caixa Econômica Federal e a outra modalidade é aquela que acontece dentro do jockey ali, aposta em cavalo. E todo o resto ficou ali criminalizado ali como uma contravenção penal. Porém, a gente sabe que a gente mora no Brasil, em que jogo do bicho, por exemplo, também é uma contravenção penal e que em qualquer lugar você acha uma banca de jogo do bicho, do mesmo jeito que em qualquer lugar você sempre pode achar uma banca ali de fazer aposta esportiva. Isso evolui, aqui avança um pouco de 2005 para frente, em que tem uma ampliação da internet e aí mais aqui da última década para cá, popularização de smartphones, da possibilidade de você fazer apostas ali, um clique na sua mão. Para além disso, você tem a possibilidade de você fazer transações financeiras em qualquer lugar do mundo muito facilmente. Então, obviamente, você tem ali a possibilidade de as apostas terem ganhado espaço cada vez maior aqui no Brasil. Isso eu estou falando só do cenário brasileiro, tá? Sem pensar ao redor do mundo.
E aí, então, você tem o governo perdendo dinheiro, porque você não... essas operações financeiras, elas não são tributadas, exceto pelo imposto de renda, daquele que faz o saque ali da aposta a partir de determinado valor ali que é tributável. Mas você tem ali... Você perde dinheiro de tributo, você tem ali pessoas que, se trabalham com isso aqui no Brasil, trabalham de maneira que não está regulamentada, então um trabalho informal. E tudo isso acontecendo, de fato, fora do Brasil e o Brasil perdendo dinheiro. Então, vem uma medida provisória em 2018, que torna ali, que legaliza as apostas esportivas no Brasil, que se torna, então, já em dezembro de 2018, já no final do governo Temer, é promulgada ali a Lei 13.756, que é a Lei das Apostas. Essa lei, ela legaliza no Brasil apostas esportivas de cota fixa. O que significa? São apostas em que quando você faz a aposta, você já sabe quanto você vai ganhar. Então, hoje o Brasil está jogando contra o Uruguai, eu posso entrar num site e fazer uma aposta que eu acho que o Brasil vai ganhar e apostar R$2, e aí vai ter lá o odd, que é o quanto você pode ganhar de 1,5. Então, se o Brasil ganhar, eu apostei R$2, eu vou ganhar 3. Então, eu já sei, na hora que eu faço a aposta, qual que vai ser o valor possível. Isso é aposta de cota fixa. Então, elas foram legalizadas no Brasil, só que o serviço de apostas ele foi equiparado a um serviço público, um serviço de interesse público, na verdade. E aí, então, ficou pendente de regulamentação pelo Ministério da Economia. Essa regulamentação, ela poderia vir em 2 anos, prorrogáveis por mais 2. Então, agora, em dezembro, se alcança o primeiro período de 2 anos, que com certeza vai ser prorrogado por mais 2, porque não há expectativa, assim, não se ouve falar de que esse decreto de regulamentação do Ministério da Economia vem aí no próximo mês, mês e meio. Então, está um pouco pendente disso. Qual que é a expectativa de se regulamentar? Então, para regulamentar, vai ser necessário pensar primeiro como você torna o mercado lícito atrativo para os operadores. Porque esses operadores, eles atuam no Brasil livremente, sem pagar imposto, sem, dizendo português bem claro, encheção de saco de ninguém. E aí uma coisa que eu esqueci de dizer. Por que isso acontece? Porque esses sites, eles não estão sediados no Brasil, Breno. Esses sites, eles estão localizados fora no Brasil, em territórios nos quais não é ilícito penal apostar. Então, eu sou dona de um site de aposta, por exemplo, que está sediado em Malta, ok? O servidor do meu site está sediado em Curaçao, que é um outro lugar, um país no Caribe em que não é crime. Eu tenho um escritório que fica no Paraguai, na fronteira com o Brasil. E eu tenho funcionários brasileiros que cruzam a ponte da amizade, fazem o atendimento para os meus clientes e dão o telemarketing lá, o operacional, enfim, por telefone, e tudo certo. E aí, um brasileiro faz uma aposta e não recebe, e ele não vai me processar no Brasil, porque eu não estou sediada no Brasil. E ele não vai cometer crime, porque a conduta, conduta típica, ela consuma no local em que a aposta foi feita. Em que local que a aposta foi feita? No local em que está sediado o servidor, ou no local em que está sediada a empresa. Ou seja, em países nos quais não é contravenção penal ou não é crime apostar. Portanto, como a lei penal brasileira não vai além das fronteiras, não é crime. Então, por isso que esses sites operam livremente. Então, o primeiro desafio de se regulamentar a Lei 13.756 é o desafio de tornar o mercado atraente ao operador. E como você faz isso? Enfim, tem diversas discussões. Então, a primeira discussão é mais interessante que o modelo de cessão do Estado do serviço ao particular ser... Obrigada, Ricardo, agora que eu li. Maria Fera das Apostas, obrigada. Qual que é? É você saber se vai ser autorização ou concessão. Então, essa é a primeira discussão. Já houve ali 2 minutas de decreto que foram publicadas. Contudo, as duas têm defeitos. As duas prevêem, por exemplo, que seja conferida essa cessão de direito de se operarem as apostas no Brasil por meio de concessão.
E há quem diga que as empresas de aposta preferem que o modelo ideal seja o modelo de concessão e outro, qual que eu falei? Concessão. Esqueci. Renato, você está aí? Me ajuda. De autorização, enfim, não me lembro agora, fugiu a palavra, começa com A. Mas, enfim, um pouco está aí a discussão. Outra coisa ali que se discute é a necessidade de você criminalizar que esses sites continuem operando livremente do Brasil. Então, você tornaria crime, efetivamente, quem faz apostas, que faça essas apostas em sites que não sejam autorizados. Delbin tá rindo da minha cara. Pode rir, autorização concessão. Me deu um branco assim, do nada, caiu o disjuntor. E aí, então, um pouco passa por isso também, na necessidade. E aí, a criminalização desse tipo de conduta não poderia vir via decreto, por conta do princípio de direito penal de que uma conduta só pode ser considerada crime desde que por meio de lei ordinária. Então, tem ali várias questões relacionadas à regulamentação das apostas que podem vir. E aí estão sendo ali objeto de debate. Eu tenho para mim, Breno, e aí um pouco não sei qual é a tua opinião, que quanto antes vier essa regulamentação, melhor é. Porque antes o Estado começa a ganhar dinheiro com apostas, antes essas empresas se regularizam no Brasil, antes os apostadores vão ter seus direitos resguardados em território nacional e, obviamente, você consegue ali implementar esforços conjuntos para coibir a manipulação de resultados. Com certeza, eu acho que também pactuo da mesma opinião sua. Acho que quanto mais rápido for regulamentado, acho que é melhor para todo mundo, né? Até em termos de segurança jurídica também, tanto para quem está apostando, quanto para quem participa da organização de toda a sistemática das apostas, né? É exatamente assim que eu penso, Breno. Eu acredito que quanto antes isso for feito, antes é melhor. E assim, como eu estava falando um pouco antes para você sobre manipulação de resultados, você tem aí, eu pelo menos tenho a visão de que isso vai se ampliar cada vez mais, vai se difundir, e quanto antes esforços forem implementados, antes você consegue frear que organizações criminosas atuem com relação a isso. Embora eu seja advogada, esteja acostumada a atuar na defesa, eu acho que é importante que o esporte seja preservado e que você tenha ali mecanismos de você coibir que isso aconteça, né? Eu falo sempre brincando que não é porque eu sou advogada criminalista que eu quero que crimes sejam cometidos. Eu prefiro muito mais ter uma atuação preventiva ali, de compliance e de gestão de outros tipos de crise do que propriamente de contencioso ali, de que pessoas sejam denunciadas, presas e crimes sejam cometidos. Exatamente, até porque, como você mesmo falou no começo, né, acaba perdendo a essência do esporte, né? Não tem nem graça você assistir uma partida de futebol a qual você já vai saber o resultado, né? Então, realmente... a não ser que seja uma partida assim, muito clássica, em que você sabe que o seu time ganhou, ou que tenham ali lances muito memoráveis, aí é legal de assistir jogo repetido, eu gosto. Porém, se eu já sei o resultado antes de um jogo que está supostamente não, que está acontecendo ao vivo, é bem trágico. Não tem nenhum interesse em se ver. É verdade. Então, quanto mais rápido vier a regulamentação, acho que é melhor para todo mundo. Tanto quem está apostando, quanto quem está organizando, e também para o Estado, né? O Estado vai... É uma riqueza a mais que ele vai conseguir angariar, né? É isso. E aí um fenômeno que acontece, Breno, que é interessante, que talvez as pessoas não saibam, que é o seguinte... O Ricardo Russo está falando aí, ó, que apostar no Corinthians é ganhar dinheiro na certa. Tenho minhas dúvidas, viu, Ricardo? Eu não vou opinar, Ricardo. Meu dever de ofício me proíbe de dar uma opinião sobre isso. Mas, enfim, dando continuidade aqui ao que a gente está falando, o Ricardo até me atrapalhou aí, falando que apostar no Corinthians é dinheiro na certa. Fiquei até meio desorientada aqui. Mas muitas coisas... Uma brincadeira, Ricardo. Uma coisa que as pessoas pensam é que são as casas de aposta, né, os operadores de aposta,
que contribuem para a manipulação de resultados. Então, tem muita gente que defende aí meio que de forma meio verborrágica, sem refletir muito e sem se debruçar muito sobre o assunto, que no feminino ele tem toda a razão, de fato, no feminino ele tem toda a razão. Que são as casas de aposta que manipulam os resultados e colaboram com isso, e que não é interessante você legalizar apostas e você regulamentar a norma, porque isso vai ampliar a manipulação de resultados, enfim. Isso é um contrassenso, na verdade. Isso é um contrassenso, isso não tem o menor sentido, porque, na verdade, os maiores prejudicados com relação à manipulação de resultados são as casas de apostas. As casas de apostas são os maiores prejudicados, porque a manipulação de resultados, ela acontece para tirar dinheiro das casas de apostas. Então, você tem aí, eu não me lembro que live que foi que eu escutei, já sei, num podcast que teve sobre apostas da semana passada, das meninas da Globo, Ana Thaís, enfim. São 3 meninas, eu não vou lembrar agora o nome, mas enfim, um podcast que aconteceu semana passada sobre apostas, que ali um jornalista participou, e aí ele conta que houve uma rodada do Campeonato Brasileiro, acho que do ano passado ou retrasado, em que houve acho que 5 ou 6 empates na mesma rodada. E que isso quebrou casas de aposta. Porque qual a chance de acontecerem 5 ou 6 empates na mesma rodada? E isso impactou as casas de aposta. Naquele momento não houve ali desconfiança de manipulação de resultados. Porém, se houve ou se houvesse, os maiores prejudicados seriam os operadores de apostas. E aí avança um pouco, Breno, para a relevância de você regulamentar isso e você ter políticas implementadas para assegurarem a imprevisibilidade do esporte, na medida em que as casas de aposta, em conjunto com as entidades de administração do desporto e com as entidades de prática desportiva, possam implementar políticas de prevenção. Entende? Então, é um pouco isso, é um pouco de atuação conjunta e de centralização de informação que vai possibilitar que isso deixe de acontecer. Com certeza. Melhora como um todo, né? Tanto na parte de prevenção quanto na parte na parte posterior das apostas efetivadas, né? Então, realmente, essa regulamentação tem que vir o mais rápido possível. Eu acho que quem ganha é todo mundo, não só as casas de aposta, não só o Estado. Ganha o torcedor, ganha os clubes, né? Ganha o esporte como um todo, exatamente. A única forma de você preservar que o esporte continue existindo da forma como ele existe é justamente você preservando a imprevisibilidade, a integridade dele. E isso passa muito por políticas de monitoramento e prevenção à manipulação de resultados. Isso já é feito hoje aqui no Brasil, Breno, você sabia? Não. Então, tem algumas empresas que fazem isso ao redor do mundo. Então, aqui no Brasil, isso é feito especificamente por uma empresa que chama Sport Radar, que é contratada de algumas federações. Então, é contratada pela Federação Paulista, por exemplo, é contratada pela CBF, é contratada pela Conmebol, é contratada pela FIFA. Dentre outros esportes, inclusive a Confederação Internacional de Tênis, a contrata também, que é a Sport Radar. E, aliás, a Confederação Internacional de Tênis, que é o maior exemplo que tem de prevenção e combate à manipulação de resultados. Mas, enfim, passada essa digressão, como que essa empresa ela funciona? Então, você tem essa empresa, ela desenvolveu um sistema certificado por universidades ao redor do mundo, assim, sobre a confiabilidade dele, que desenvolveu robozinhos, assim, de monitoramento de dados, ok? Então, ela fica captando dados relacionados a sites de aposta, de partidas, todas as partidas, enfim, que estão ali disponíveis, todos os lances, todas as coisas, e ficam monitorando. Então, sites que operam no mercado lícito, no mercado ilícito, no mercado intermediário e no mercado obscuro, assim, daquelas que são realmente de propriedade de criminosos, ok? Então, ela monitora, ela vai coletando dados, e aí ela entende que em algum momento
há um pico inesperado de apostas com relação a um determinado resultado. E aí isso acende ali uma red flag, ali uma bandeira vermelha aparece e fala, opa, pode ser que esse jogo esteja sendo objeto de manipulação. E aí, nesse momento, e isso pode acontecer às vezes até depois da partida, enfim, são acionadas pessoas, então seres humanos mesmo, funcionários especializados, que vão coletar dados ao entorno daquilo. Então, eles vão observar o que acontece na partida, quem são as pessoas envolvidas, qual é o histórico dessas pessoas, qual é o histórico dos clubes, e tudo mais, aquilo que existe que possa corroborar a informação do processamento de dados de que aquela partida está sendo manipulada. E a partir dali, cruzando dados entre o que vem do computador e o que vem da equipe, vai cruzar dados e vai entender, opa, pode ser que a partida X foi manipulada e que os envolvidos foram os atletas Y ou Z. Ou que num esporte individual é possível que aquela partida seja manipulada e os indicativos são esses, porque você vai ver um pico assim, ou assado, enfim, para que haja ali essa suspeita. Então, esses relatórios, eles são formulados, eles são encaminhados aos contratantes. Então, tem dois tipos de contratantes dessa empresa, que são as entidades de administração do desporto e as próprias casas de aposta. São encaminhados, então as casas de aposta, elas restituem as apostas feitas e devolvem os dinheiros aos apostadores, dizendo, olha, essa partida foi manipulada, então eu não vou pagar o valor que você recebeu. E encaminham esses relatórios, se contratadas, para as federações, confederações, enfim, que dão a devida sequência a isso em âmbito jurisdisportivo e até em âmbito penal. Mariana, e até para a gente também falar um pouco do que a gente estava conversando um pouquinho mais cedo, sobre os jogos fantasmas, né? Que é outra situação também de manipulação de resultado. A gente viu alguns casos concretos que aconteceram recentemente. Quando você me falou que você era do Ceará e a gente estava falando de manipulação, eu te contei ali de um caso que aconteceu. Então, isso é mais uma curiosidade, assim, do que outra coisa. Então, no começo da pandemia, ali logo no começo de abril, houve a suspeita de jogo fantasma. O que é jogo fantasma? É um jogo que não aconteceu, ou supostamente não aconteceu, melhor dizendo, e que foi disponibilizado para ser objeto de aposta. Então, ali um clube do Paraná teria tido ali um jogo amistoso contra um clube aí do Nordeste, e que, então, esse jogo foi disponibilizado em casas de aposta, e houve ali a simulação de que o jogo estaria acontecendo. E, então, pessoas ganharam muito dinheiro com isso. Contudo, não há notícia de que esses jogos efetivamente aconteceram. Esse jogo, especificamente desse time do Paraná, não há foto, vídeo, uma camiseta de atleta, uma camisa de atleta suada com relação a esse jogo. E aí isso foi até matéria não me lembro, acho que da Globo, enfim, houve uma grande matéria, isso teve bastante repercussão. E isso foi um fenômeno que aconteceu aí quando o esporte estava parado nos primeiros meses aí de pandemia da Covid-19. Teve até outro caso também, que foi matéria, acho que foi no Fantástico, que acredito eu, se não me engano, que foi da segunda divisão do Rio, né? E foi um clube que alguns players estavam manipulando resultados. Esse do Rio foi no começo do ano, houve uma matéria no Esporte Espetacular em que o esquema de manipulação era o seguinte: havia pessoas que ficavam falando por celular na arquibancada com indivíduos que estavam no campo e fora do campo, e ali houve essa descoberta e essa investigação foi feita. E essas pessoas ali, elas foram banidas do esporte. Essa decisão foi confirmada pelo STJD posteriormente. Então, é um caso muito sério, é uma coisa que tem se ampliado cada vez mais aí no Brasil e que merece a devida atenção sob pena de o esporte acabar. Com certeza. Inclusive, um desses responsáveis por manipular, posteriormente, ele voltou a fazer peneiras com os clubes e era mais um tipo de receita ilícita que ele havia planejado, né? Viajou o Brasil todo fazendo peneiras
e nunca selecionava nenhum atleta. Muitas vezes ele pedia dinheiro para os atletas para levar os atletas para os clubes, né? Breno, isso é muito mais comum do que se sabe e do que se pensa. Então, por isso que é relevante, acho que foi no sábado, eu estava no IBDD universitário com o Renato, e a gente estava falando justamente sobre apostas esportivas, e alguém fez uma pergunta ali, um dos alunos fez uma pergunta, olha, mas não é muito grave uma pena de banimento ao esporte? Vocês não acham que é exagerada uma pena vitalícia? E aí eu dei minha opinião, que eu repito aqui, não é exagerada, porque essas pessoas, elas continuam atuando. Se elas não são banidas, elas continuam atuando. Muitas vezes, ainda que banidas, elas continuam atuando. Então, assim, se você não bane, o atleta que manipula hoje, amanhã ele vai ser técnico, ou ele vai ser diretor, ou ele vai ser dono de um clube e vai usar o clube para manipular resultado. A notícia da Interpol de que as organizações criminosas asiáticas, elas estão migrando do tráfico de entorpecentes para a manipulação de resultados. Então, esse é um fenômeno que é muito grave, que vem se espalhando e que, se não for ceifado logo, ele vai se ampliar e a gente vai ter problemas absolutamente sérios. Com certeza. Principalmente porque quem trabalha no meio do futebol, seja ele atleta, técnico, geralmente eles continuam, quando encerram carreira, continuam trabalhando em outros cargos no futebol, né? Então, como você mesmo falou, se ele é banido, muitos deles, a gente tem exemplos de muitos deles, inclusive o caso que aconteceu aqui no Ceará, eu sei que o responsável pelo clube aqui do Ceará continua atuando como no meio do futebol, né? Então, isso é de suma importância, uma pena dessa, de banimento do esporte, do futebol, porque isso são atitudes que a gente tem que abominar do esporte, né? A gente não pode aceitar de forma nenhuma. Exatamente, Breno, eu concordo com você. Isso tem que ser abolido do esporte e tem que ser olhado com a seriedade que merece, que às vezes não se olha para esse problema com a devida, não se coloca a devida relevância nele, não se olha para ele com a devida importância. É verdade. Mariana, antes de encerrarmos, o Ricardo fez uma pergunta aqui. Vou ler, tá? Mari, você pensa que há interesse do governo em regulamentar as apostas esportivas para poder tributar? Mas sem dúvida nenhuma, Ricardo. Eu acho que o principal interesse do governo, na verdade, nisso não é preservar a integridade do esporte, não é olhar para esse mercado que funciona aí de uma maneira obscura com a devida seriedade, mas é justamente tributar. Inclusive, para a regulamentação, uma das discussões é justamente a tributação, porque a Lei 13.756, ela prevê ali a forma de tributação e como que os valores arrecadados serão divididos. Então, tem duas possibilidades. Uma delas que foi usada, salvo engano, em Portugal, que é você pegar o global das apostas que são feitas e você tributar o global, então o global arrecadado. Então, das apostas vencedoras e perdedoras, você vê, somou, sei lá, 100 mil reais, você tributa 100 mil reais. E aí, dos 100 mil reais, você vai tirar 80% para seu prêmio, 10%, estou chutando esses números, tá? 10% vai para a Seguridade Social, outro tanto para a educação, outro tanto para a segurança pública, enfim. Você tem ali na Lei 13.756 a forma prevista de tributação para apostas realizadas em meio físico e em meio virtual. E no global. Isso foi feito em Portugal e isso não deu certo, porque torna o mercado muito pouco atraente para que as empresas que hoje atuam livremente, elas resolvam se candidatar e se licenciarem para atuar de maneira fiscalizada pelo governo. E aí a outra possibilidade é você... E aí, por que isso é tão ruim assim? Porque como que a casa de aposta ganha dinheiro? Ela pega as apostas perdedoras para pagar as vencedoras. Então, se você tributa o global, você perde muito dinheiro. E aí, obviamente, essas empresas que visam o lucro, elas não vão querer se licenciarem, enfim, atuarem de maneira aí transparente. E aí, outra forma, que é a forma que como funciona na Inglaterra,
que é você tributar ali só o que se refere, na verdade, ao que corresponderia ao lucro da casa de aposta, que aí seria uma coisa mais adequada. Então, assim, um dos desafios e um dos bloqueios aqui para que não tenha acontecido a regulamentação até hoje é justamente esse, é relacionado à tributação, com relação à qual eu não tenho dúvida nenhuma que seja o maior interesse do governo. E aí, Breno, talvez aqui também já falando um pouco mais do que eu deveria, talvez, pensando na hora aí do nosso tempo que já está acabando, quer dizer que não é só interessante para o governo, mas é interessante também para as entidades de administração e para as entidades de prática que haja uma regulamentação que seja atraente também para eles. Porque você imagina que todos esses campeonatos geridos por federações e confederações, e com relação aos quais há menções ao nome dos clubes, eles são usados aí livremente, ninguém ganha dinheiro com isso. Então eu acho que um pouco não é só o governo que pode e deve ganhar dinheiro com apostas esportivas, mas e principalmente os principais atores ali, os principais stakeholders do esporte. Com certeza. É um meio de beneficiar também os clubes, né? Enfim. Então, excelente explicação, Mariana. Já nos encaminhando aqui para o final, falta pouco tempo já, daqui a pouco o Instagram vai avisar e vai estar encerrando. E gostaria mais uma vez de agradecer sua participação, agradecer a todo mundo que nos acompanhou aqui, dizer que eu aprendi muito hoje, não atuo no direito penal, mas atuo na justiça desportiva e no direito desportivo como geral, né? Mas só agradecer a sua participação e muito obrigado. Eu que te agradeço, Breno. Comecei agradecendo e repito aqui no final, eu te agradeço pelo bate-papo tão leve, tão bacana que a gente teve. Acabei aí nem falando tanto sobre a atuação do advogado penal esportivo, mas você me deu liberdade para falar sobre assuntos que eu tenho muito prazer em falar e sobre os quais eu tenho estudado bastante. E te agradeço o convite por ocupar aqui esse espaço tão bacana que foi aqui ocupado por grandes amigos, grandes advogados, pelos quais eu nutro absoluto respeito e admiração, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Obrigadão, Mariana. Obrigado, pessoal, que nos acompanhou até agora. Uma boa noite. E vamos assistir o Jogo do Brasil agora, né? É o jeito, né? Vamos ver se é que está sendo transmitido em algum lugar, né? Verdade. Que é outra discussão. Obrigadão. Obrigada, Breno. Até logo. Tchau, tchau.